A palavra erótico vem do grego eros, a personificação do amor em todos os seus aspectos. Quando falo do erótico, então, falo dele como uma afirmação da força vital de mulheres, daquela energia criativa. Mas nós fomos ensinadas a desconfiar desse recurso, que foi caluniado, insultado e desvalorizado pela sociedade. É com essa frase de Audre Lorde que a gente inicia o episódio de hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre libido e amor próprio. O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito mais do que você imagina. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no Eu Vejo Você a doutora Roberta Severiano, médica ginecologista, especialista em saúde da mulher. Doutora Roberta, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada também pelo convite. É uma alegria ter você aqui com a gente. E a Mari Williams, educadora sexual. Mari, obrigada. Imagina, eu que agradeço aqui com a gente. Também. É uma alegria ter vocês aqui. Eu queria muito trazer esse assunto aqui no Eu Vejo Você, porque a gente fala tanto da construção da autoestima, do amor próprio, e falar sobre sexualidade, falar sobre libido, falar sobre erotismo, sobre prazer sexual é muito importante, muito mais importante do que as mulheres imaginam. Então, eu queria que a gente começasse explicando uma coisa que eu acho que muita gente faz confusão. Sexo é diferente de sexualidade, correto, doutora Roberta? Correto. As pessoas acham, assim, que a sexualidade, ela só envolve o sexo. E eu costumo dizer que sexo é muito além disso. A sexualidade, ela vai estar na maneira que a pessoa se expressa ao mundo, na energia que ela vai ao mundo. Então, assim, o sexo, ele faz parte da sexualidade e a gente vive uma sexualidade em várias fases da vida. A criança tem uma sexualidade que não é a sexualidade que o adulto vive, tá? Nós mulheres adultas, né, homens adultos também, vivemos uma outra sexualidade. E quando a gente está ali na terceira idade, a gente tem uma nova sexualidade, até porque a gente vai se redescobrindo no decorrer aí dos anos. Quando a gente descobre a sexualidade a primeira vez, vamos dizer assim, em relação, quando eu digo do sexo em si, a gente vai tendo algumas descobertas. E às vezes essas descobertas, elas vão ter que vão tendo que serem refeitas no decorrer aí da vida, até aí mais à frente. Legal. E tem uma confusão que a gente faz sempre, que eu fui aprender mais velha, que é o significado de erótico, né? Maria, a gente sempre acha que erótico é falar sobre sexo, e não é, né? Não necessariamente, eu acho que até complementando o que ela trouxe, quando a gente fala sobre sexualidade, eu acho muito legal que a gente fale sobre prazer. Porque eu acho que a gente, sendo mulheres, a nossa sexualidade, ela começou... Nossa sexualidade não, mas o nosso viver sexual, ele foi muito reprimido. Né? Então, tira a mão daí, fecha as pernas, cuidado com quem você fica, cuidado com o que você vai fazer. E aí a gente começa a se distanciar muito de estar vivendo prazer no momento presente. E de entender que às vezes eu explorar a minha sexualidade é eu tomar um banho gostoso com calma. É eu fazer uma massagem nos meus pés, eu comer uma comida gostosa, eu ir tomar um vinho com as minhas amigas. Porque isso é viver com prazer. E o que eu acho muito legal do erotismo, eu acho o erotismo um conceito muito bonito, né? Que vem de Eros, a gente pode falar de mitologia, pode falar de deuses e tudo mais. Mas eu acho que o viver uma vida erótica não precisa ser viver uma vida voluptuosa no sentido ruim da palavra, que eu também tomo muito cuidado. Porque todas essas palavras, na verdade, elas são palavras que podem ser muito positivas. Só que o tabu da sociedade colocou toda uma venda em cima disso que é erótico. Só pra mulher, né? Só para as mulheres, Porque as mulheres... Eu sempre falo isso também quando falam, o que é ser sexy sem ser vulgar? Porque às vezes uma mulher de vestido curto e salto alto, se ela vai sozinha num bar, ela é vulgar. Se ela tá ao lado do homem, ela é a mulher mais sexy do lugar. Então, depende muito do contexto, né? E o que eu acho muito legal do erótico é que eu sinto que é olhar para a vida com um olhar de desejo, às vezes. É ter uma vida desejante. Para mim, isso é ter uma sexualidade potente. É ter uma vida desejante, assim. A frase que eu comecei esse episódio, da Audre Lorde, que é uma escritora norte-americana e ativista, né, dos direitos das mulheres, ela traz que a gente foi ensinada a reprimir isso. Né? Quando o erótico, na verdade, nos traz uma pulsão de vida, traz energia. Eu acho que a mulher, o controle social da mulher passou por reprimir
o erotismo e a sexualidade dela, Nossa, né? com certeza, porque eu acho que uma mulher que tem consciência do poder que o próprio corpo tem, nossa, é uma mulher que coloca muito mais limite, que se coloca muito mais. Eu sempre falo isso, não sei o que vocês pensam disso, mas pra mim, a coisa mais legal quando você descobre a sua própria potência sexual é que você passa aí aos encontros dos outros, não esperando que ninguém te satisfaça, e nem que ninguém te complete, porque completa e satisfeita você já tá na sua casa. Então você vai no encontro de alguém pra beijar na boca gostoso, pra sentir o gosto da pessoa, pra ver o que ela tem a dizer. Eu sinto que a gente começa a viver com, parece que os ombros mais relaxados, assim. E isso é muito libertador. E quando a gente vai falar sobre autoestimulação, que é masturbação, né? Usa essa palavra pra gente entrar devagar aí, né? Mas falar sobre masturbação é falar sobre autoconhecimento. Eu acho que a gente tem uma educação que reprime tanto a mulher, que quer controlar tanto a mulher, que assim, não existem conversas. Às vezes, no consultório médico, eu imagino quanto cuidado você tem que falar para uma mulher que ela pode tocar o próprio corpo, né? As mulheres têm... A gente fala tanto da liberdade feminina, a verdade é que a maioria das mulheres ainda tem muita vergonha de olhar o próprio corpo, de tocar na vagina, né? E tem um ponto importante que você tocou agora, assim, no consultório. Tem um estudo que mostra que 10% dos médicos, eles abordam a sexualidade e as queixas sexuais da paciente. E aí a gente tem inúmeros motivos para que isso esteja acontecendo, né? Eu sempre achei absurdo, desde a época que eu estava na faculdade, eu lembro que eu falava assim, a gente não vai perguntar se está tendo alguma queixa sexual, está sentindo dor. Não, isso aí deixa para o sexólogo. Eu nem sabia o que era isso, eu ficava assim, poxa, mas assim, a gente não pergunta, então fica por isso mesmo, ninguém fala nada. Mas aí eu comecei a entender também que aquela pessoa que está do outro lado da mesa, muitas vezes, ela tem problema com a sua própria sexualidade, entendeu? Sim. E aí, por conta disso, ela não quer abordar perguntar. no outro. E eu sempre abordo. Toda mulher que entra lá, eu gosto de abordar esse tema. E você falou assim, que as mulheres não se conhecem. E isso é verdade. Tanto que eu sempre peço uma atividade de casa, que eu digo assim, eu peço para que elas peguem um espelhinho e elas olhem, né? Primeiro eu mostro um modelo, eu mostro, olha, aqui que toda a sua vulva, porque também elas confundem até o que é vulva e o que é vagina. Sim. Que a vulva é toda a parte externa que eu consigo ver. A vagina, a gente só vê a entradinha dela, não é? A gente trouxe para mostrar para vocês. Trouxemos, Vamos mostrar, Isso vai então. ser uma aula de anatomia da parte íntima feminina. Mostrar juntas, né? Porque o que ela estava falando é Vamos isso, lá. que a estrutura da vulva, a vulva é a nossa genital. Né? Quando a gente fala, às vezes com a criança, aquela coisa de borboletinha, florzinha, que eu não gosto muito desse tipo de abordagem, mas a gente está falando da vulva, né? E temos vagina, tá tudo bem, mas a vagina é só aqui o nosso buraquinho, né? Aqui. Então toda essa parte é a vulva, que se a mulher botar o espelhinho, toda essa parte que ela vai visualizar é a vulva. Aí que ela vai ver, né, os grandes lábios, né, por exemplo, que ela vai ver, ó, só pegar aqui. Mostra para essa câmera. Deixa eu mostrar aqui, não é, ó, que aqui, quando ela for olhar, ela vai ver os grandes lábios, um de cada lado. E a nossa vulva, eu sempre gosto de explicar que ela muda no decorrer da vida. Tá? Então, assim, quando é criança, geralmente a criança, você que é mãe de menina, não é? Você vai observar que você vê os grandes lábios, você não vê os pequenos lábios. Porque ela não teve ainda o estímulo do hormônio feminino que a gente produz, que é o estrogênio, um dos, para ela começar a ter essa hipertrofia. Mas de uma mulher adulta que já está ali no período reprodutivo, que é o período que a gente pode engravidar, a gente vai ter os grandes lábios, um de cada lado, a gente vai ter os pequenos lábios, a gente vai ver só a pontinha, né, a cabecinha aqui do clitóris, é só a ponta do iceberg, o clitóris é muito maior do que isso. Aí se a gente ver depois do clitóris, um pouquinho mais abaixo, eu tenho um orifíciozinho onde sai a urina, que é a saídazinha que dá a uretra. E muita gente acha que a urina sai pelo mesmo local que sai a menstruação, e não é, tá? Mulher, são locais diferentes. Se eu te contar que eu achava isso até pouco tempo. Eu tenho 41 anos e eu não sabia que o negócio sai pelo buraco diferente. Exatamente, mas você sabia que como a gente acontece. conhece pouco É porque nosso corpo. isso não tá nos livros de biologia da escola. Não tá, é tão tabu falar sobre vulva que não tem nem o nome vulva. Então tá tudo bem você não saber também, porque essa informação não te foi dada. E olha que legal, agora você tá possibilitando que um monte de gente assista. Por isso, a gente nesse vídeo tem que mostrar, tem que explicar tudo, porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres que está assistindo a gente não conhece direitinho
nunca olhou, não sabe para que serve cada orifício. Então assim, o xixi, né, sai pela uretra aqui no finalzinho. E a menstruação? E a menstruação vai sair aqui pela vagina. A gente só vê a entradinha, que é o introito da vagina. A vagina é um canal que ele vai estar aqui para trás, né? Assim, entrando aqui, a gente vai ter a vagina. E eu sempre gosto de explicar também, porque às vezes tem pessoas que ficam com medo, tipo assim, como se a vagina fosse um buraco sem fundo, não é? Como vai perder o que vai vibrador perder na alguma vagina. coisa lá dentro, não vai. A vagina, ela tem um fundo cego, que a gente diz, né? A gente tem um fundo cego e lá no finalzinho tem um colo do útero. Então, qualquer coisa, não tem como se perder. Você falou aí em relação aos vibradores, às vezes perguntam dos pezinhos, né? Do absorvente interno, mas será que não vai subir? Ele não tem contato com a cavidade. Não vai entrar no pélvica. útero. Não você vai achar. A gente vai ter como achar. Eu até falo, olha, tem como a gente encurtar o canal da vagina, a gente fica de cócoras, por exemplo, ela fica um pouquinho mais curta. Em relação ao que eu falei agora desse encurtamento, né, a Mari pode até complementar, a gente... E toda essa estrutura aqui, ela muda quando a gente está em momento de excitação também. A vagina, ela é um tamanho, quando ela está no estado normal, neutralidade, depois ela aumenta. Exatamente igual ao pênis. O clitóris, né, ele vai ter uma excitação. A questão são até estes modelos. Eu sou sempre cheia dos modelos, eu acho que eles são muito bons. Porque tem uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Que aí, antes de eu mostrar esse aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa. Porque assim, a doutora estava mostrando aqui pra gente que a gente tem aqui a cabecinha do clitóris, né? Só que isso aqui é só a cabecinha, como ela falou. Porque o clitóris, ele é grandão e ele abraça aqui o nosso canal vaginal. E o que eu acho muito legal é esse modelo aqui, que foi desenvolvido esse ano por ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas brasileiras, feito a partir de ressonância magnética. Então, isso aqui é o tamanho real do clitóris, o tamanho médio, né? Porque assim como o pênis tem diversos tamanhos, o clitóris também tem. Só o que a gente vê é a cabecinha. E o legal é que, como a gente estava começando a falar, o clitóris e o pênis, eles são estruturas homólogas. O que é isso? Quando nós somos fetos, tudo isso aqui é o mesmo tubérculo genital que vai desenvolver uma pessoa ou com clitóris ou uma pessoa com pênis. E aí a gente percebe que as estruturas são as mesmas, né? As cores representam. Então, assim como o pênis fica ereto, o clitóris também fica ereto. No momento de excitação. Mas o que acontece é que o pênis precisa de 10, 20, 30 ml de sangue para ficar ereto. Pensa aí na sua cabeça uma garrafa d'água de 500 ml. Pensou? Pensa agora 10, 20, 30. É o que precisa para o pênis ficar ereto. O clitóris precisa de mais ou menos 200 ml de sangue para ficar ereto. Então, o clitóris precisa de mais ou menos 10 vezes mais sangue para ficar ereto. Então, não é que você demora mais para ter prazer. Não é que você, porque eu demoro muito para gozar, eu demoro muito. Não é, meu bem, calma, é outra estrutura. Sim. Não adianta a gente comparar duas estruturas. É perfeita, então, né? A gente vai comparar duas estruturas tão diferentes só pra gente se sentir mal. Porque a nossa sexualidade já é reprimida. Nós já temos menos desejo, que é uma baboseira, não temos, não. Então o nosso corpo já demora mais. Não demora. É só diferente. É a fisiologia. E aí, como a gente foi ensinada a um sexo super penetrativo, a um sexo que dá 2 beijos, já tira a roupa, já põe a mão, ele desrespeita muito realmente o tempo do nosso corpo. Sim. Sabe? Você falou uma coisa muito interessante e desrespeita tanto que para uma mulher ela ter a lubrificação, né, dela, ela precisa, em média, de mais ou menos aí 20 minutos, porque eu preciso de aproximadamente 500 ml de sangue circulando na pelve feminina, porque assim, no momento que eu estou excitada, a gente tem umas glândulazinhas na entrada da vagina, que elas vão liberar até tem um aqui, pouquinho de líquido. Tem as bolinhas aqui, as de Perfeito, elas vão liberar um pouquinho de lubrificação. Mas essa não é uma boa lubrificação. A mulher ela fica bem lubrificada quando ela começa a ter uma circulação na pelve dela de sangue, e aí esse sangue ele vai, como dizer assim, como se fosse, ele vai entrando na vagina em formato de lubrificação mesmo, tá? Não é o sangue em si, é porque a gente fala que é um transudato, um exudato, mas ele vai começando realmente a ficar bem lubrificado. Então já está aí a diferença. Às vezes o homem quer o quê? Beijar e já partir para cima. Quando a mulher, eu até brinco, eu falo assim, homem
é aquele fogo elétrico, aquele fogão elétrico que você liga, o fogo foi. A mulher é o fogão a lenha, né? Eu boto a lenha, eu boto o fogo, eu vou esquentando, eu vou assoprando. Então assim, ela vai, mas quando ela pegar, aí ela vai bastante. Mas não, mas assim, a gente tem muita diferença. Então, homens e mulheres, a gente funciona bem diferente e tá tudo ok, entendeu? Sim. Com isso. Sim, mas fica muito discordante, olha como né? O poder da informação, né? Com certeza. Porque quando você conhece a sua parte íntima, quando você conhece essa diferença, a diferença dos tempos, você já começa a ver que não é você que não tem desejo, não é você que está demorando, é a fisiologia do seu corpo. Né? E como a gente precisa conhecer o nosso corpo, não, né? Totalmente. Eu estou muito acostumada, eu trabalho muito com roda de conversa, com grupos de mulheres. Já há vários anos eu trabalho muito com palestra e roda de conversa. E eu tô muito acostumada, você que tá vendo esse vídeo, vê se isso acontece com você agora. Eu tô muito acostumada a ver as mulheres chegando assim meio tensas, já, ai meu Deus, por que eu vim nessa palestra? Por que eu vim aqui? Porque meu corpo tá cheio de defeito, essa pessoa deve estar com a sexualidade toda resolvida, todo mundo aqui deve estar tendo muito prazer, menos eu. A pessoa já chega assim, eu começo a falar, trazendo essas informações, contando história engraçada, trazendo dados, o corpo vai fazendo assim. Vai soltando. Porque é muito comum para as mulheres pensarem que o corpo delas está quebrado e que elas são defeituosas. E a gente tem dados de que, por exemplo, um desses dados que alivia, mais ou menos 80% das mulheres não têm orgasmo com a penetração. E tá tudo bem. Sim. Porque o seu corpo foi feito para ter mais, né, concentração de prazer aqui na cabecinha do seu clitóris. Sim, olha onde entra, né? Olha a cabecinha do clitóris e olha a cabecinha do pênis. Na penetração, essa galerinha aqui tá se divertindo horrores. E tá longe daqui, E esse aqui tá ali, tadinho, abandonado. Muitas vezes esse clitóris não tá nem ereto, porque não tá nem lubrificado, às vezes tá com ardência, tá tendo aquela fricção chata. Então, assim, tá tudo bem se você nunca teve um orgasmo na penetração. Ou se você quase nunca tem. Seu corpo não tá quebrado. O que tá defeituoso é a maneira como a gente vê o sexo na sociedade. E você falou aí uma coisa muito interessante, que é assim, sempre alguém vai me perguntar lá no consultório, doutora, que eu nunca tive, elas gostam de fazer a diferença, o que é um orgasmo vaginal e um orgasmo clitoriano. E eu sempre digo, orgasmo é orgasmo, independente da forma que você vai alcançar. Assim como se uma mulher fosse melhor do que a outra por ter o X ou o Y, né? E sabia que, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aí, Mari. Claro, qual deles? Sabia que o clitóris, por exemplo, o clitóris, as mulheres que têm o orgasmo, que a gente fala que é o orgasmo vaginal, na verdade, elas também têm um orgasmo clitoriano, porque esse clitóris aqui, essas perninhas do clitóris, elas abraçam o canal vaginal. Sim. Eles abraçam. O que a gente consegue perceber nos estudos? Algumas mulheres têm as terminações nervosas muito próximos à parede da vagina. E aí, como ela tem uma terminação nervosa mais próximo da parede da vagina, algumas mulheres vão ter facilidade de ter o orgasmo, vamos dizer assim, com a penetração. Mas não são todas as mulheres que vão ter essa parte mais de inervação mais próximo da parede. E tá tudo bem. E se ela for estimulada na outra parte do clitóris também, ela também vai ter prazer. Então eu sempre gosto de desmistificar. Não existe a diferença de orgasmo. Orgasmo é orgasmo, ponto final. Perfeito. Exatamente. Eu acho que tem uma questão de que a sexualidade masculina e a feminina ela é tratada de uma forma muito diferente, né? A sexualidade masculina, ela sempre diz sobre poder, sobre a força, né? A potência do homem. E a da mulher é sempre motivo de vergonha, é sempre um constrangimento, é sempre não pode, é errado, é a mulher que não tem valor. Né? Por que é tratado dessa forma? A gente sabe? Olha, temos algumas explicações que são bem político-social-culturais, né? Que a gente consegue entender pelo mundo que a gente vive. Mas tem um adendo que eu queria fazer antes de responder isso, que assim, por mais que a sexualidade masculina ela tenha esse sinônimo de potência e virilidade, isso não quer dizer que os homens também não estejam cheios de problemas com a sua sexualidade. Porque também para o homem é um peso gigante, tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre com desejo, tem que ser sempre esse garanhão. Também é uma coisa muito cansativa e os homens, eles foram muito impostos a começar a se tocar, né? Aquela coisa de anos atrás, né? Um tio que dava uma revista, que levava num lugar ali. Então também é uma sexualidade hiperperformada
e que a gente vê, isso se reflete até em dados de saúde mental, né? Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Porque os homens não têm válvula de escape para conversar. E eles têm que estar sempre sustentando aquilo ali. Então, quando eu trabalho com homens, eu também gosto de falar que, assim, calma, vocês não precisam saber de tudo. O mundo disse que vocês tinham, mas vocês não têm. Então, relaxa, conversa, pergunta, entende que o seu corpo também passa por fases e momentos, você não precisa estar sempre com vontade e estar sempre ereto e tudo. Então, isso é muito difícil, assim. Mas o que acontece é que, por um lado, enquanto a sexualidade masculina ela tem essa hiperperformance imposta, a sexualidade feminina é realmente esse distanciamento, né? Se a gente começar a ver desde desenhos nos quais a gente nunca vê uma vulva, é sempre uma boneca, né? A brincadeira da Barbie, que um pedaço de plástico. Até falarem que é feia, que é suja, que é fedida, ou fecha as pernas, bota a mão aí. Cuidado com quem você vai se relacionar, menina. Tipo, é tanta pressão que é muito difícil mesmo. E eu até gosto de falar que a linha que eu trabalho é a linha da sexualidade positiva. Que o que quer dizer sexualidade positiva? Num mundo no qual a gente a gente teve uma criação sexual muito negativa, que antes falam pra gente de doença, de infecção, de gravidez indesejada, de perigos sociais, pra depois falarem pra gente que não, sexo é uma coisa gostosa, tudo bem. Só que aí uma vez que você tá morrendo de medo, e te falam, tá, mas é gostoso, a cabeça dá meio um nó, né? De, tá, mas eu não posso falar sobre isso, vai doer, vai ser horrível, mas ao mesmo tempo é bom, eu preciso fazer. Se eu não fizer, o cara com quem eu tô saindo vai buscar toda essa complexidade que a gente já sabe. A linha que eu gosto de trabalhar, mesmo quando eu vou em escolas, é de conversar antes sobre as questões naturais e positivas e prazerosas de explorar sua sexualidade, para depois falar assim sobre infecção, falar assim sobre método contraceptivo, precisamos. Mas se eu chegar numa sala de aula, hoje eu que às vezes trabalho em escola, e logo na primeira aula eu falar sobre doenças, acabou a aula. Tem um ponto muito importante aí quando você pergunta essa parte do masculino e do feminino, que além disso tem uma coisa que a gente chama que é da epigenética, tá? O que é isso? É tudo que a genética é o que está dentro da gente, a epi é o que vem de fora. Então, assim, às vezes a educação sexual que a sua mãe recebeu, certo? Ela vai te passar. E por mais que, por exemplo, hoje a Dayana queira ser uma mulher que vai ser extremamente, que vai conversar com a filha, que vai mostrar tudo para ela, que vai ser aquela mãe assim parceirona, na sua epigenética, no seu DNA, está guardado aquela informação que vem de outras mulheres da sua família. Então, você pode ser uma mãe, Dayana, assim, para sua filha, que você vai ser aquela mãe que vai mostrar tudo. Mas será que essa mulher lá na frente, ela não vai ter suas questões? Que às vezes ela nem entende por quê. Então a gente vê muito isso, eu posso sabia? Te dizer, assim, eu sou de uma família em que nunca se conversou sobre isso. Eu nunca tive nenhuma conversa com a minha mãe, com as minhas tias a respeito de sexualidade, nem sobre anatomia, nem nada. Era um assunto que não existia. E eu tive muitas questões de sexualidade. Assim, eu conversava com as minhas amigas, todas elas transaram antes, eram mais livres e eu sempre morri de vergonha. Sim. Até porque eu sempre tive muita vergonha do meu corpo. E sempre teve muito relacionado, né? Se você não gosta do seu corpo, você não se permite o prazer, você não se toca, você não se olha, então você tem toda a razão. Eu acho que o fato como nós somos educadas, né, é uma barreira a vencer, porque está dentro da gente, né? Uma barreira muito grande. Por mais que às vezes você queira quebrar esse padrão e passar para a sua filha um outro tipo de educação, na epigenética dela, no DNA dela, está gravado ali alguma informaçãozinha de que sexo tem alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente vai demorar ainda muitos anos para que as mulheres se sintam verdadeiramente livres, né? Porque, veja, se a gente tem dados que mostram que 80% das mulheres não têm um orgasmo, o que esse dado quer nos dizer? Elas, na verdade, não têm orgasmo com a penetração, né? Isso. Os dados de mulheres que não têm orgasmo, mas aí já são um pouquinho mais positivos, mas não são muito também, não. Quantos são? Olha, eu não tenho de cor. A gente tem uma coisa... Um terço das mulheres nunca tiveram, assim, mais ou menos 30% das mulheres nunca tiveram orgasmo, 30% das mulheres só tiveram orgasmo com estímulo de clitóris e mais 30% só tiveram orgasmo ali só pela penetração mesmo. Pode ser que você,
como mãe, dê a melhor educação sexual para sua filha. Mas você não sabe o que ela está consumindo, você não tem controle disso. Desde sempre a gente tem novelas e filmes que inibem ali os papéis femininos, né? A mulher que está sempre esperando. Desde a mitologia grega, né? A gente tem Penélope na Odisseia, que esperava o seu voltar. A gente tem até hoje nós mulheres esperando a mensagem do WhatsApp do cara chamando a gente pra sair. Você sabe que outro dia eu estava contando para minha filha a história da Cinderela? Sim. E quando chegou na hora que o príncipe disse, vou casar e ser feliz para sempre, ela me disse, eu não quero príncipe. Gente, perfeito. E eu achei tão engraçado. E aí que eu me dei conta que a história é sempre um homem salvando. E eu achei, assim, eu não sei por que ela falou isso, mas ela tem 3 anos, mas eu achei tão engraçado. Fiquei pensando, isso mesmo, minha filha, você não vai precisar do príncipe. Diana. Mas é muito engraçado que tudo... Claro que ela não tem a menor ideia do que é o príncipe, né? Mas tudo na educação da mulher é isso. É pensado em reprimir, em esconder. E talvez por isso a gente tenha esses números de poucas mulheres. Porque quando a gente diz que uma mulher não tem orgasmo, o que a gente está dizendo é uma mulher que não se permite vivenciar o prazer que ela tem direito. É uma mulher que não se permite tocar e conhecer o próprio corpo. E é uma mulher que provavelmente, e aí o tema desse nosso episódio, tem problemas de autoestima e de amor próprio. Porque se ela não se permite se tocar e se sentir e ter prazer, imagina quantas coisas ela não se permite. Mas você falou um dado que é muito importante, ó, a queixa da falta do orgasmo é a segunda queixa dentro de um consultório ginecológico. A primeira é a falta do libido. Relatam. A gente tem 3 grandes queixas. Falta de libido, que é o desejo hipoativo, né, sexual. Tem a falta do orgasmo e tem a dor na relação sexual. Quando elas se queixam, por exemplo, dessa parte do orgasmo, tem um dado que é muito interessante, que é o seguinte, mulheres controladoras, porque assim, o orgasmo em francês, numa tradução, é pequena morte. Então é o momento que você vai ter total descontrole do seu corpo. Mulheres que são muito controladoras, geralmente têm algum distúrbio do orgasmo. Elas não conseguem, porque é o momento que você tem que se soltar, você não tem o controle daquela situação ali. Não é? Então é emocional. Não, pode ter também, envolvido, claro. A gente né? tem várias coisas que podem estar. Claro, pode ter desde doenças. Uma mulher que tem diabetes, ela vai ter a inervação mesmo dela, né? A parte sensorial, ela é diferente. Uma mulher que é hipertensa, ela tem uma vascularização, o sangue é diferente. Claro que a gente tem doenças orgânicas que vão atrapalhar um pouquinho, mulheres que usam às vezes antidepressivos, tem algumas fases da vida da mulher que a gente vai ter essa dificuldade, por exemplo, às vezes a gente acabou de ter neném, quando a gente depois de ter neném, no pós-parto, nossos hormônios, principalmente estrogênio, ele está baixo, e aí deixa a nossa vagina mais ressecada, a gente não está com esse desejo todo, então muitas vezes a pessoa não consegue chegar lá. Né? Porque a gente tem outras coisas. E amor, e você vai estar tão cansada. Exatamente. E tá tudo bem, né? E sabe uma coisa que eu falo? Às vezes falam assim pra mim, que a primeira queixa é da falta de libido. E eu sempre gosto de perguntar assim, me diz como é a tua falta de libido. Por quê, Daiana? Assim, a mulher, ela vai achar que a libido ela vai cair do céu. Eu tô aqui, eu quero, agora eu quero. Agora eu quero. Agora, me deu aqui um negócio. Baixou. Sendo que não é assim. Aí elas falam assim pra mim, mas quando eu era jovem, era assim. Eu falei, amor, quando você era jovem, não tinha boleto chegando, não tinha menino correndo dentro de casa, não tinha um marido que vai chegar daqui a pouco, não tinha tanta coisa na tua vida que hoje em dia você tem. Talvez você não tenha o desejo espontâneo, que eu estou aqui e do nada eu vou pensar. Mas você não tem esse desejo estimulado, a partir do momento que você é estimulada, que seu parceiro vem e que você permite, porque a gente tem que ter a permissividade, né? Então assim, que eu me permito a sentir, né, por saber que vai ser bom, por saber que vou relaxar. Você sente desejo? Eu sinto. Mas isso é o normal. Isso é o normal, tá? Você não vai ser assim como você era adolescente, que claro que seus hormônios estão lá bombando, né, a flor da pele, e que você tinha muito mais tempo para ficar pensando em namorar, em ter relação sexual. É completamente diferente. Outro momento, Daiana, me diz quantas vezes no teu dia, no teu dia inteiro, quantas vezes você é estimulada? Porque geralmente a mãe acorda, né, a mulher acorda,
arruma o menino, leva na escola, ajeita um café da manhã, vai comer muito rápido. Quando vai tomar o banho, que até você falou que às vezes, eu até gosto de passar um exercício que é banho-terapia, que eu digo, que é para poder a pessoa sentir, sabe, ter atenção plena. Porque às vezes a mulher não consegue ter a atenção plena. E o nosso ciclo de resposta sexual, ele é muito diferente da do homem. O homem é uma linha, tá? Ele vai ter aquela excitação e ele vai numa reta. A gente é circular. O modelo que a gente tem, o modelo mais atual, que é de Basson, ele é circular. Então eu posso começar, por exemplo, estando excitada, tendo desejo. Eu estou lá no momento da relação e eu posso lembrar que eu deixei uma panela lá no fogo. Aí acabou-se. Exatamente. Então assim, a gente tem muito esse negócio que a gente sai de uma fase para outra. A gente pula muito fases. E a gente tem que entender que isso acontece. Só que a mulher, ela tem que entender assim, que ela tem que ter atenção plena. Ela tem que voltar a atenção dela para aquele momento. É o meu momento de prazer. É o meu momento, exatamente. E às vezes no banho, que seria o momento dela sentir água no corpo, dela lavar a vulva dela, ela sentir a vulva, não, ela lava a vulva, nem percebe que está lavando uma vulva ali. E aí ela vai para o trabalho e no máximo ela passa no mercantil depois, sei lá, ela não vai ter estímulo nenhum. Aí quando ela chega em casa e tem um marido, onde o mundo ele é feito para estimular os homens. Aí o homem ele chega, tá muito mais estimulado, às vezes um amigo falou ali uma brincadeira, mostrou alguma coisa. Ou chegam ele viu dois, alguma coisa. Exatamente, aí chegam dois seres humanos em estados tão diferentes, e geralmente os casais deixam para ter suas relações sexuais que horas? À noite. O que não é mais adequado, porque o pico de testosterona no homem e na gente é pela manhã. Então, assim, o ideal é que fosse de manhã. Por isso que fala assim, de manhã, se você der uma de manhã, é muito bom. Não tem um negócio, assim, parece que o mundo, assim, o dia, né? Mas é por isso, é porque a gente tem um pico de testosterona pela manhã, ela tem um ciclo circadiano, entendeu? Nossos hormônios. Então, tudo isso daí, a gente vai quebrando, a gente vai deixar para namorar à noite. Já está todo mundo cansado, a mulher não está pensando em nada, passou o dia todo sem ser estimulado, como é que vai ter vontade de fazer alguma coisa? E uma coisa interessante também, que eu também não sabia, é que libido não é só a vontade de transar, libido diz respeito a muitas sensações. Explica um pouquinho pra gente, Maia. Eu acho muito legal que muitas vezes chegam, né, falando, eu tô com baixo de libido, e aí o que você tá sentindo? Não estou com vontade de transar. E, de novo, libido, ela, na verdade, é a nossa pulsão de vida. Ela é uma energia que diz respeito a gente estar realizando todas as coisas que a gente realiza durante o nosso dia. E assim como qualquer fonte de energia, ela se esgota. Sabe quando seu celular está no 5%, que você corre e bota na tomada? A libido também vai esgotando ao longo do dia, que era exatamente o que ela estava falando. Como uma pessoa que gastou a libido, levando o filho na escola, vai na academia, aí vai no dentista, aí leva o filho na natação, aí trabalha, aí vai no supermercado. Ela gastou essa libido ao longo do dia. Ela vai chegar de noite com essa energia vital muito cansada mesmo. Então, o que eu acho muito interessante, eu faço esse exercício do banho com atenção plena também, que é a gente colocar pequenos momentos na nossa rotina que vão trazendo pra gente essa renovação de energia. Só que, de novo, assim, o que eu penso do bem-estar e da sexualidade é que isso não deveria ser mais uma cobrança na sua rotina. Porque, então, senão você pensa, ai meu Deus, tá, então agora além de eu fazer tudo isso que ela acabou de citar, eu ainda tenho que tomar um banho plena, me tocar, usar um vibrador, ficar lá com meu marido. Não é uma cobrança. Calma. É pra ser uma coisa gostosa no seu dia. E às vezes podem ser mudanças muito simples. Que tal ao invés de você ficar 40 minutos rolando o Instagram à noite antes de dormir, você ficar 20, porque é gostoso rolar no Instagram, ficar 20 minutos rolando no Instagram, nos outros 20 você faz uma automassagem nos seus pés com óleo cheiroso, você sente o cheiro desse óleo, você sente a textura da sua pele. Eu sempre falo para as pessoas que, assim, uma estratégia, né, para ter um orgasmo mais forte ou para conseguir se concentrar ali no corpo na hora da relação, é de colocar atenção no corpo, né? Então pensar, em vez de eu ficar pensando no boleto e na vida, eu vou me resgatar aqui e vou colocar atenção ali no meu clitóris. Mas nosso corpo ele é muito inteligente. O nosso cérebro não sabe dar pra gente a referência de um lugar onde ele não sabe onde tá. Porque, por exemplo, vou explicar. Se eu falar pra vocês agora, todo mundo aqui que tá ouvindo a gente, sente agora onde tá o seu pé direito. E sente a temperatura, onde ele encosta, se tá apertado, se não tá. Vocês sentem? Sim. Não sentem? Porque a gente tem referência de onde está o pé. Eu sei onde fica o meu pé. Você sabe se onde você fica. não sabe onde fica o clitóris. Se você não sabe onde fica, se você nunca colocou a mão, é muito difícil você colocar atenção lá. E olha como você conseguiu colocar atenção no pé.
Então você vai conseguir colocar atenção aqui, mas precisa saber onde tá e colocar a mão. Porque isso é uma outra coisa que eu falo muito, principalmente para mulheres mais jovens, que agora a gente entrou nessa de, tá bom, então vamos ter orgasmos. E porque fulano não me faz gozar. Porque eu não gosto que ciclano, porque fulano não sabe o que tá fazendo. Tá, meu bem, você sabe. Você sabe se dá prazer? Porque um passo atrás também, né? Se você nunca colocou a mão, não sabe em que intensidade você gosta, vai ser muito difícil que o outro saiba. E o clitóris, ele tem até um ladinho que é mais sensível do que o outro para cada uma de nós. Às vezes um jeitinho, mais força, menos força. Tem pessoas que vão ter esse prepúcio do clitóris mais fechado, mais aberto, para cima, para fora. Se você nunca tocou no seu, vai ser muito difícil você direcionar outra pessoa. E tudo isso volta para a pergunta da libido, que é quando a gente alimenta o nosso corpo de prazeres, a gente está retroalimentando essa nossa libido, né? Sim. Essa nossa energia. Mas é importantíssimo reservar um momentinho de prazer para você na rotina, por mais corrida que seja tomar um banho com presença, né? Já que banho a gente já toma todo dia mesmo, deixa o celular para fora, acende uma vela, você vai gastar o mesmo tempo tomando um banho com a luz branca do seu banheiro ou com uma vela e pingando um óleo essencial no chão. Ao mesmo tempo. Só que você vai tomar um banho bem melhor. Né, eu acho que prazer sexual é autocuidado. Sim, sabia? Eu acho que as mulheres, em geral, não se permitem esse prazer pelo medo, pela vergonha, pela proibição social. Então, né, infelizmente precisamos encerrar esse episódio, daria para ficar aqui conversando muito tempo. Eu queria deixar essa mensagem para você que está acompanhando a gente. Eu sei que talvez você tenha ficado constrangida em alguns momentos do nosso vídeo, talvez você tenha ficado com vergonha, porque você foi ensinada a ser assim, porque ninguém talvez nunca tenha tido essa conversa com você. Permita-se tocar o seu corpo, permita-se sentir prazer. Você merece entender o poder que o seu corpo tem. Isso liberta a gente, né? Eu acho que isso faz uma mulher florescer. Com certeza. Então, que você possa aprender a tocar o seu corpo, a se gostar, a se dar prazer, porque você merece, sim, senhora. Meninas, muito obrigada. Eu amei, eu aprendi muito, amei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui, encaminha para aquela amiga que precisa ouvir tudo isso que a gente conversou aqui. Deixa o seu like e se inscreve no canal também. Um beijo, até a semana que vem. Tchau.